Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, terça-feira, dia da nossa reunião chamada Mães de Luz. Mães de Luz tem uma finalidade de acolher pais, mães que passam pelo desencarne de um filho, de uma filha, mas também ela é aberta a todos que passam também pelo momento aí do desencarne de um pai, de uma mãe, de um avô. Porque eu falo sempre aqui que é a gente lidar com um sentimento, uma dor, né? E essa dor, se ela não for cuidada, ela vai se transformar em sofrimento, essa saudade. Esse sofrimento, se não for cuidado, nós vamos entrar num quadro de depressão, de tristeza e por aí, né? Vamos dizer assim, e isso não causa só prejuízo a nós. O prejuízo, ele alcança ao outro lado, ao plano espiritual, né? Os nossos entes queridos. Por quê? Essa dor que nós sentimos, ela é causada por uma visão que nós temos de um fim, né? Todos nós lidamos naquele momento que tudo acontece, quando a gente recebe aquela notícia que ninguém espera. É uma coisa que a gente sabe que não tem como escapar, vamos dizer assim, mas ninguém está preparado. E quando isso chega, a gente tem aquela... Acabou, né? A perda, o que a gente sempre fala aqui, e que são expressões que a gente ouve, né? Ouve de mães, de esposo, de pais, né? Eu perdi, Deus tirou de mim. A fé, ela abala a nossa fé, porque a gente briga com Deus, né? Aí eu falo que quem daqui talvez não brigou com Deus? Quem daqui que nunca virou e falou assim, quando tudo aconteceu, né? Uma das primeiras palavras que a gente fala assim, Deus não é bom. Deus não é bom, né? Teve o caso de uma criança que ela virou e falou assim, tudo bom, querido? Teve o caso de uma criança que ela disse assim, né, que Deus não era bom. Por quê? Porque Deus levou o papai dele. Então, ó, tudo a gente precisa de um cuidado até na hora de falar. Como é que você fala para uma criança? E que é normal, a gente vira para uma criança, às vezes fala assim, né? As pessoas usam alguns termos, tá vendo? Virou uma estrelinha, agora está morando com o papai do céu. A gente tenta fazer do meio, mas para essa criança, a resposta dela foi isso. Então ele não é bom, porque ele tirou o papai de mim e levou para ele. Então ele não é bom. Então tudo na vida a gente precisa, o entendimento. Ao passo que outra criança, que ela viu a mãe chorando por causa de um familiar que havia desencarnado, e ela perguntou para sua mãe e falou assim, tá chorando por quê? Aí ela virou e falou assim, porque o fulano foi morar com Jesus. E aí ele virou e falou assim, e é por isso que você está chorando? Né? Na visão dele era assim, mas isso não é bom ir morar também com Jesus? Então a gente não precisa estar chorando. Então assim, o que nós precisamos buscar é um entendimento. E esse entendimento ele vem quando a gente começa a entender, como eu repito, né? Eu falo aqui sempre, eu tenho que ser repetitivo, porque nós precisamos entender que a morte não é o fim, né? O que nesse primeiro impacto para a gente aqui, a gente descobriu que era um fim, muitos depois, hoje, pode dizer assim, não foi o fim. Eu me ausentei, ele se ausentou fisicamente, que essa ausência ela é física, né?
mas eles, de diversas maneiras, eles vêm nos visitar. Então, de diversas maneiras, eles dão sinal da presença dele para a gente. Tá? Muitas pessoas têm medo de falar. Boa tarde. Né? Muitas pessoas têm medo até de falar, porque a gente, de tanto escutar coisas, né? Primeiro que a gente não pode falar deles. E eu falo aqui, é interessante, a pessoa que fala pra gente assim, não fala deles, porque acabou, porque morreu, porque tudo, mas assim, mas se falar deles, incomoda eles lá do outro lado. Peraí, então se incomoda eles lá do outro lado, porque do outro lado eles estão continuando vivo, não acabou, não morreu. É isso que é o que a gente precisa entender. Então assim, o falar deles, o entender, o ver que eles somente passaram para o outro lado. Muitas pessoas que vêm aqui não são espíritas. Muitas pessoas que vêm aqui não são espíritas. São várias pessoas que entram aqui e que entram, muitos, pela dor da saudade, querendo saber uma notícia do seu familiar, do seu ente querido, querer saber como que ele ou que ela estão, e aí a gente vence uma barreira de vir à casa espírita. Mas jamais pensaria, porque acha que a doutrina espírita, né, não é legal. E que essa comunicação, vamos chamar disso, isso é uma invenção da doutrina espírita. Não é. Tá? Para esclarecer, se não me engano, é o Evangelho de Mateus, quando Jesus ele sobe no monte para orar, na transfiguração, está escrito lá na Bíblia, Jesus conversa com Moisés e Elias que já eram mortos. É só pegar a Bíblia e ler. Então, se Jesus conversou com Moisés e Elias que já eram mortos, ali nesse ponto da Bíblia, para mim, mostra, tudo bom, Lívia? Boa tarde, querido. Me mostra duas coisas. Primeiro, o Espírito tem vida. O que nós chamamos morte, por isso que a doutrina espírita usa a expressão desencarnar. Por quê? Porque o Espírito deixa a carne, deixa essa matéria, mas o Espírito continua vivo. Jesus foi bem claro quando ele disse: quem crê em mim tem vida eterna, né? Então, ali já vem falando para a gente dessa vida após a morte. Muitas pessoas lidam com o fim, mas ouvem muitas vezes, né, que lá do outro lado eles fiquem bem. Então nós precisamos entender. O que nós precisamos entender? Que eles somente estão do outro lado. O nosso sentimento, o que eu sinto por eles, o que eles sentiam por mim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esses dias eu estava lendo e achei interessante que às vezes a gente fala assim, o acidente, né? Foi um acidente, né? A gente, muitos tratam como uma fatalidade estar ali, né? O nome acidente, com muito carinho e respeito, só foi o motivo. Tudo bom, Milton? Só foi o motivo. Por quê? Vamos falar agora um pouquinho disso. Ninguém vai antes da hora. Ninguém. Mas Andréa, mas era uma criança de 1 dia de idade. Ninguém vai antes da hora. Só tem um que fura essa fila. Muitos daqui já sabem. É o suicida. Esse é o único que furou a fila. Todos nós, quando nós reencarnamos,
nós já viemos com um plano. Todos nós viemos com um projeto, vamos dizer assim, traçado para a gente. Para nossa melhora, para nossa evolução. Nossas provas, né? Coisas que às vezes as pessoas falam. Ah, eu colei chiclete na cruz, né? Que uma vez a pessoa falou assim: nossa, minha vida está de perna pro ar, nada dá certo, nada vai para frente. E eu acho que eu colei chiclete na cruz. Eu acho que eu dancei na mesa da Santa Ceia, porque a minha vida... Você não dançou nem na mesa, nem colou chiclete na cruz. Nós escolhemos o gênero da nossa prova. Lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar, nós sabemos assim, mais ou menos assim. Olha, André, na vida passada aconteceu isso, isso. Nós precisamos fazer uns concertos. E nós temos umas provas aqui. Temos essa, tem essa outra, essa aqui é mais, né? Qual que a gente vai escolher? Eu vou escolher a mais difícil. Mas por quê? Porque se eu vencer essa, eu já subi, em vez de eu subir um degrauzinho, 2 degrauzinhos, eu já dei um passo de 5 lances de escada, eu já, né, já dei uma evoluída maior. E a gente escolhe essa prova. E a gente vem. Então existe uma programação para a nossa vida. Existe. Então por isso que a doutrina, ela é bem clara com a gente. O acaso, né? Tem gente que às vezes usa aquela expressão: estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Desculpa eu dizer. Foi por acaso. Não é por acaso. Era o momento. Aquele foi só o motivo usado para que aquela pessoa, o seu espírito, pudesse retornar. Livro dos Espíritos. O que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser um espírito e retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. A grande verdade é que aqui para nós é o temporário. Aqui para nós é o passageiro. Mas nós somos muito mais apegados, vamos dizer assim, a esse plano, a essa matéria, do que se a gente conseguir entender, né, que nós somos muito mais do que isso, é o que nos ajuda. Então, o que traz o conforto, o consolo. Então, André, eu perdi meu ente querido, você não perdeu. Como que nós lidamos, né? Como é que muitas pessoas lidam quando o seu ente querido desencarna? Não fala dele. Não posso falar, porque se falar faz mal. Eu não quero falar para não lembrar. Às vezes a gente usa essas expressões. Questão de comida, né? Vamos falar de comida. Meu ente querido gostava lá de um macarrão, de um arroz. Bom querido. De um arroz, de um churrasco, enfim. A gente sempre tem uma comida que a gente gosta. E aí aquela pessoa que a gente gosta, ela desencarnou, e a gente lembra e fala assim: nunca mais eu vou fazer aquela comida, porque aquela comida lembra dela. Quantos de nós aqui talvez não passou isso pela nossa mente? Eu pequei durante 2 anos, porque eu não conseguia mais chegar no fogão para cozinhar, porque eu não tinha mais Luiz Henrique. Então, no meu ver, se ele não estava ali, né, para poder sentar comigo, comer, então eu não liguei para o João Vitor, que era o menor, eu não liguei para o meu esposo. Eu falei: não, se ele não está aqui, então eu liguei. Eu fiquei 2 anos sem cozinhar. Não conseguia, já começava a chorar. E isso é com muito carinho, né, que eu vou dizer aqui a palavra, mas assim, às vezes nós precisamos parar, por quê? Porque eu chamo de um amor egoísta. O que é o amor egoísta? Perdão, tá? Não.
Um dia entrou uma mãe aqui também, e ela virou, e eu falei assim para ela, quantos filhos a senhora tem? Ela falou assim para mim, eu tinha 3, agora eu só tenho 2. Aí eu falei para ela, eu posso ajudar a senhora? Ela falou, pode. Eu falei, então, a senhora continua tendo 3 filhos. A senhora tem 2 encarnados e 1 desencarnado. Aí ela, não, tudo bem. O filho dela, na época, escreveu para ela. Ela é uma senhora evangélica, tá? Essa. Ela veio, ficou um tempo. Hoje ela voltou para a igreja, mas está feliz, está bem, está praticando. O que importa é isso, é praticar o bem. A gente está feliz. E principalmente que ela ter saído da situação que ela saiu, né? E ela veio e ela virou. E o filho dela, quando escreveu para ela, o filho disse assim, mais ou menos, que era para ela não cometer o suicídio, porque ela queria se suicidar para ir ao encontro do filho. Aí eu chamei ela, fui conversar com ela, e ela disposta mesmo a cometer o suicídio, porque ela queria, né, ir ao encontro do filho que havia desencarnado. E eu falei assim para ela, se eu fosse o filho da senhora aqui encarnado, eu ia dizer que a senhora ama mais o meu irmão do que a mim. Aí ela virou e falou assim para mim, não, eu amo todos iguais. Eu falei, não, a senhora não ama todos iguais. Se eu fosse o filho da senhora, eu ia dizer para a senhora não me ama. Não, mas eu amo. Eu falei, não, só sabe por quê? Porque agora a senhora está querendo me deixar para ir ao encontro do meu irmão, e eu sei que aí o meu irmão está lá do outro lado, a senhora vai também lá para o outro lado, e aí eu estou aqui sem a presença física da minha mãe e do meu irmão. Aí ela parou, pensou, falei, isso eu chamo de um amor egoísta. Meu filho passou por isso 4 anos, esse bloqueio, eu não conseguia amar ele. Ele chegava perto de mim e empurrava ele. Eu passei por isso também. E pensei no suicídio com remédio, porque eu achei que eu, fazendo aquilo, eu ia poder cuidar do Luiz Henrique onde ele estava. Só que aí Deus tocou no meu coração, falou, não, sua vida não me pertence, pertence a mim. E se você tirar a sua vida, aí sim que você não vai encontrar o seu filho. Então, entendeu? Tem uma história, eu vou saber contar ela mais ou menos. Eu não vou conseguir, porque eu sou ruim para guardar as coisas, mas a essência eu guardei. De um cidadão antigo, uma época antiga, aquela época, né, vamos chamar bem antiga, do cidadão, que ele tinha o seu ouro, as suas joias, ele era vendedor de ouro, de joias e tal, e só que ele tinha um filho, deixou o filho ao cuidado da mãe e saiu para ir em busca de ouro, de joias, essas coisas. Passou um tempo, ele voltou. Quando voltou, ele pegou e o filho desencarnou. E a mãe virou e falou assim, e agora? Como que eu vou dar notícia para ele do filho que, né, eu estava cuidando também, mas o nosso filho morreu, como que eu vou dizer isso para ele? E bem resumido, ele chegou, já entrou em casa e ele já virou e falou assim, não, eu já quero ir lá abraçar o nosso filho. Ela falou, não, ainda não. Você chegou agora, então nós vamos agradecer, nós vamos fazer um banquete, nós vamos jantar, nós vamos primeiro comemorar a sua viagem de ida e volta. Não, mas e o nosso filho? Ele está bem. E aí, ali, nesse banquete, aí ela virou e falou assim, vou te contar uma história, né? Se você tivesse uma joia e você tivesse me dado essa joia e tudo, e se quando você chegasse essa joia ela não estivesse mais comigo, você iria brigar comigo e tal? Aí ele virou e falou assim, não, brigar eu não iria, né? Porque essa joia também, assim, ela não é minha, ela foi emprestada para mim e eu deixei com você. Então ela foi conduzindo até o ponto que ela chegou, virou e falou assim, então vamos aqui. Aí quando levou
levou ele até o quarto, o filho havia morrido, e aí ela resumiu, e ela virou e falou assim, ó, o nosso filho, né, que foi emprestado para a gente, né, que foi emprestado para que a gente pudesse ter essa experiência, esses momentos, cada um aqui teve o seu tempo, né? Quem foi filho ou filha, cada um teve o seu tempo, um mês, um dia, um ano, 7 dias, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, cada um teve um tempo, né? Se foi filho ou filha, ou se foi pai, mãe, teve o seu período de convivência ali. Mas essa joia, ela voltou. Então, a verdadeira morada, ela não é aqui. É onde aí a gente vai começando a entender. Então, a gente vai saindo desse amor egoísta, né? Desse amor onde a gente acha que acabou, foi o fim. Eu aprendi bastante coisa aqui, principalmente porque na minha mente eu falava bem assim, a carta que eu escrevi do meu filho, né? A primeira vez que eu vim, que ele colocou assim para mim, ele falou bem assim, você é a melhor mãe do mundo. E na minha mente eu tinha como eu fui a melhor mãe do mundo. Nós lidamos muito no passado. Todos aí quando nós. ele colocou aquilo, aliviou meu coração, porque eu falei, ele continua sendo. Quando ele falou aqui, você falou que ele falou, aqui é seu Luiz Henrique. Eu falei, então Deus permite que ele continue sendo meu, na verdade, mesmo. E é exatamente porque assim, quando a gente vai trabalhando isso, isso serve como uma experiência pra gente, da gente trabalhar isso na nossa vida, que nós vivemos no passado. Então eu fui, né? Eu tinha um pai. Não, eu tenho um pai. Estou falando do meu pai é desencarnado, então eu empresto ele para você. Ela é minha irmã. Então, mas eu tenho um pai, só que ele é desencarnado. Então, quando a gente vai trabalhando isso, é isso que é o importante, porque no começo, e cada um é um período, 2 anos, né? Eu dizia, eu tinha 3 filhos, né? O pessoal falava que tinha 1, né? Só que hoje eu já não falo mais, eu aprendi também com ela, aqui com você. Eu tenho 3. 2 está desencarnado e encarnado. Tenho 3. Entendeu? Eu falava que eu tinha 1. Quantos filhos você tem? Eu falo até meio assim, ela fala, tem 1, tem não. Tenho 3 filhos, aprendi com vocês também. Então, porque quando a gente trabalha com o sentimento de perda, né, de perdeu, a gente lida isso. Então a gente trabalha no passado. Muitas pessoas sofrem porque leva a sua vida para o passado. E esse passado perdi. Aí eu não quero mais chegar perto do fogão. Eu não vou mais fazer aquela comida. Eu não quero mais aquele perfume eu não uso mais, porque aquele perfume era o perfume dele. Então a gente, filho, faz um favor para mim depois. Já abri a garagem ali para mim, às 5h25. Abre a garagem para mim. Obrigado. Então a gente trabalha assim. Então eu não quero mais esse perfume, porque esse era o perfume dele, né? Não, esse é o perfume dele. E por que eu não posso ter o perfume dele? Por que eu não posso no presente, né? Porque aí aí entra o outro lado. Agora nós vamos para o lado deles, né? Nós estamos falando um pouquinho do nosso lado, mas vamos um pouquinho para o lado deles. Mas para a gente pensar, vamos falar de empatia. O que é empatia? Empatia você só sente a dor do seu irmão se você se colocar no lugar dele. Inclusive aqui já vou fazer um parágrafo, um adendo. Não esqueça de rezar, orar, fazer a prece pelos nossos irmãos do Rio Grande. Não esqueça, gente. Eu convivi lá 12 anos da minha vida. E hoje eu vejo ali, né, não está fácil. Ali tem cidade inteira que acabou.
ainda tem mais uma previsão de chuva aí, de mais uns 200 milímetros chegando aí. Não é pouca chuva, não. Então, às vezes a gente não tem aquela condição financeira, né, que a gente sabe que... Mas existe uma coisa que todos nós podemos fazer, e a doutrina espírita, ela fala disso. Porque tem muita gente que fala assim, eu não posso ajudar, né, e tal, não sei o que, não. Todo mundo pode ajudar. Faz uma prece, faz uma oração, né, pede para Deus abençoar, cuidar deles, dar força. Eles vão precisar ali, muitos ali, acabou, perdeu tudo, né, entendeu? Eu fico imaginando, se você voltar, você conseguir identificar o seu terreno, já vai estar bom. Se você identificar o terreno, porque o negócio foi feio. Então a oração é muito boa. E a gente só consegue sentir a dor deles nesse processo de empatia. Senão a gente não sente. Desculpa, mas aí a gente não sente. E nós vamos fazer isso, esse mesmo exercício, lembrando, vamos falar que nós desencarnamos. Tá? Eu repito isso aqui, falo isso. Às vezes, até a Cláudia falou, não, repete umas coisinhas, né? Mas assim, o espírito sente, tá? Sentir, amar, gostar, falar, pensar, raciocinar, a inteligência, isso é do espírito, né? Não é do físico. O físico, ele é somente uma casinha emprestada a esse espírito para que esse espírito possa evoluir. Nós estamos num processo de evolução, né? Tem gente evoluindo, ninguém regride, mas às vezes para, né? Tem gente que para, né? Ninguém vai regredir, mas tem gente que... Nós estamos vivendo, né, esses momentos de espírito para poder ter essa evolução. É uma evolução através do nosso livre-arbítrio, onde a espiritualidade, ela respeita, ela nos orienta, ela vem, né, nos ajuda, nos auxilia, mas nós temos o nosso, vamos chamar de poder de decisão. Aí a pessoa, mas eu colei chiclete na cruz. Não, às vezes não é que eu não colei chiclete na cruz. Às vezes é a minha maneira de agir, de pensar, porque tudo isso influencia. Chico, olha só, Chico levou uma topada, né? Como eu já contei esses dias aqui. Chico levou uma topada. Na hora quando ele deu a topada, que ele caiu ali, quando a gente leva um tropicão e cai, né? Tudo bom, querida? Tudo bem? Que alegria. A gente leva o tropicão e cai. Qual que é a tendência nossa? Você vai sorrir? Você vai dizer graças a Deus? Você vai largar uma palavra, filho, bem pequenininha, né? Para não dizer que é um palavrão, muitas vezes. Já vai resmungar, você já vai reclamar, você vai xingar até a 5ª geração. E o Chico caiu. Quando ele caiu, levou aquele tropicão e tal, Emmanuel já virou e falou assim para ele: agradece, Chico. Aí Chico, eu imagino, né? Aí Chico já virou e falou assim: obrigado, Jesus, porque eu caí. Mas ele não ficou contente. Eu falei, por quê? E aí ele virou para Emmanuel e falou assim: mas Emmanuel, por que eu precisei agradecer a Deus, a Jesus, por eu ter caído, pai? E o Emmanuel falou para ele: Chico, agradece, tá bom, não fala mais nada. E o Emmanuel e o Chico ali, mas passou. Aí depois o Chico virou e falou assim para ele: eu queria entender, eu só queria entender, né? Eu estou agradecendo, graças a Deus que eu caí, graças a Deus, mas eu preciso entender. Aí o Emmanuel falou assim para ele: você sabe por quê? Só porque se você reclamasse, a sua vibração vai baixar, os seus pensamentos baixam, a sua frequência baixa. É o momento que a gente dá abertura
para que outros espíritos, vamos falar menos bom, tenham acesso ao nosso, à nossa mente. Então é quando a gente reclama, né? Que nem eu falo aqui, teoria da gratidão. Eu explico a teoria da gratidão na louça da pia suja. Quanto de nós não encontramos uma pia cheia de louça? E qual que é a tendência? A gente vira e fala assim, Jesus amado, olha só essa pia. Olha como é que está isso aí. Lotado de louça. Pensando que eu sou empregado, que eu sou isso. E daí vai. Teoria da gratidão. Qual que é a teoria da gratidão? Obrigado, Jesus, que você tem a pia cheia de louça, é porque eu tive que comer. Ué, nós estamos vendo aqui. Os nossos irmãos lá, doação de alimento, roupa, comida, pão, água. Não tem o básico. Perdeu. E fome dói. Às vezes a gente que tem, você passa um pouquinho da hora, né? Às vezes você passa um pouquinho da hora, você está fazendo algum exame, você vai fazer exame, que aí o médico já fala assim, jejum de 12 horas. Nossa, você já fica bravo. Você já começa a fazer as contas, que hora que é o médico. Se o exame é às 7, eu posso comer só até às 7 da noite, Jesus amado, e podia ser mais um pouquinho, aí come 6h30, né? Já vai comer ali. Quando dá 10 horas da noite, geralmente é assim, porque aí você não pode comer, aí dá mais fome, aí que dá fome na gente, aí não dorme, porque o sono não vem, aquele buraco aqui assim no meio, aqui assim, começa a doer, você fala assim, eu estou com fome, fome dói. Teoria da gratidão, obrigado porque eu tive, se eu tenho um prato sujo, porque eu sujei ele com a banana, comi um arroz, comi uma farofa, comi um ovo, eu tive o que pôr ali. Teoria da gratidão. É vibração. Então, por que nós estamos falando dessa parte de vibração, de pensamento, né, disso tudo? Porque tudo isso pertence ao espírito. É que nem às vezes a pessoa fala assim, prova para mim. Porque isso é importante. A gente precisa entender, né? Prova para mim por que o sentimento ele pertence ao espírito. Há pessoas que você conhece hoje, e que você pega e fala assim, nossa, exemplo, conheci o Nelson hoje, eu acho que eu já conheço o Nelson de outras vidas, eu acho que o Nelson é isso, a gente fala dessa forma. Ao mesmo passo, tudo bom, Laís? Beijo, querido. Ao mesmo passo que eu conheço o Nelson hoje, quantos de nós não usamos essa experiência? O meu santo não bateu com o dele. Por que o meu santo não bateu? Por que eu não tive esse? Porque é um sentimento de espírito. Então, quem ama, quem sente, quem gosta, é o espírito. E isso não acaba com a morte. Todos nós temos uma coisinha chamada perispírito. É um assunto para quinta-feira. Vamos marcar aqui. Eu tenho que começar a marcar, senão eu marco. O que é o perispírito? O perispírito ele é uma forma, que ele fica entre o corpo físico, o espírito. Tem esse perispírito, ele dá forma. O perispírito é o responsável pelo funcionamento, vamos dizer assim, dos órgãos. Por isso que o espírito, quando ele fala assim, o meu coração doeu. Aí a pessoa fala assim, mas espírito não tem coração. E aí? Mas ele diz assim, doeu, eu senti que doeu no meu coração. Mas ele é um espírito, André. Mas ele tem um perispírito que é o responsável por tudo isso.
É o perispírito que dá a forma do seu ente querido. Então, você, se um dia vê o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, como que você vai ver? Do mesmo jeito que ele era. Às vezes a gente vê ele um pouco mais, vamos chamar de rejuvenescido, que ninguém rejuvenesce, mas ele fica mais, vamos chamar de remoçado. Por quê? Porque às vezes ali, dependendo por exemplo, da enfermidade, né? Seu ente querido estava numa cama, numa enfermidade ali que o acometeu. Então, quando você puder vê-lo, quando você tiver essa experiência de poder vê-lo, como você vai ver? Ali na cama, debilitado, naquela imagem que ele estava? Não! Você vai vê-lo normal. É que nem o seu ente querido, que ele não tinha um membro. Meu ente querido foi amputado um membro, a perna, o braço, teve isso. Como é o espírito dele? É um espírito normal. Então, voltando à nossa empatia, voltando aos nossos pensamentos, imagina o espírito que ouve tudo, tá? Isso explicado ali dentro da Bíblia, já aqui, bem rapidamente. Moisés e Elias conversaram com Jesus. Então, se conversou com Jesus, conversar é dialogar, é pensar, é falar, é normal. Imagina você ouvindo o seguinte: o dia para mim acabou. A vida para mim perdeu o sentido. Porque são palavras de passado que a gente coloca. Eu vejo muitas vezes as pessoas ali que colocam, né, que eu tenho várias pessoas no meu Facebook, eu chamo de frases de impacto. Quais são essas frases de impacto? A vida nunca mais vai ser a mesma. A vida nunca mais vai ser a mesma porque está faltando ele, está faltando ela. Aí você imagina nós escutando isso. Aí você vai dizer assim, mas eu não estou faltando, eu estou aqui. Eu não estou faltando. Quando é o mês do aniversário, né, vamos falar do aniversário do seu ente querido, tem gente que fala assim, eu queria que esse mês não existisse. Eu queria que esse mês para mim pulasse esse mês. Porque a vida perdeu o sentido. Só que com muito carinho, que nem a senhora falou, mas ainda tem os demais familiares. Eu tenho o pai, eu tenho a mãe, eu tenho o esposo, eu tenho mais filhos, eu tenho mais pessoas ao meu redor. Meu filho fez aniversário domingo, o desencarnado. E durante 7 anos, né? Foi desencarnado. Esse foi a primeira vez que eu desejei feliz aniversário para ele. Que evolução, graças a Deus. Ela me mandou o áudio, eu emocionei quando eu escutei o áudio que ela mandou parabéns. Nós temos aqui, ó, avós, nós temos aqui os entes queridos aqui, os familiares, né, que lidam dessa forma. Então, assim, aí é onde eu falo, imagina no seu aniversário, você no plano espiritual, você, no nosso exercício aqui, nós morremos, nós estamos no plano espiritual, o espírito está vivo, então o espírito está conversando, o espírito está falando. Aí amanheceu o dia e você já ouve ali, já chega na sua mente, oi, bom dia, hoje é seu aniversário, hein?
Eu vim aqui te dar um abraço. Eu vim aqui fazer um bolinho. Eu fiz um bolinho. Quantas pessoas? Eu fiz um bolinho. Vou cortar o bolinho aqui. Vou comer o bolinho em comemoração. Vou cantar. Mas André, isso pode? Claro que pode. Ah, mas aí tem gente, já vamos lá, porque tem gente que já vai dizer assim, não, mas isso aí está adorando morto. Que morto? Desculpa. Teve um dia eu vi uma frase no Facebook, e quem souber me ajuda, mas é mais ou menos assim. Tem gente que está morto em vida, porque é aquele que não faz nada, não vai. E isso é o que acabou. Agora, espiritualmente, não, o espírito tem vida. Então, você imagina você estando lá e você já acordar assim, bom dia, eu vim aqui desejar um feliz aniversário. Hoje você está completando mais um ano de vida, né? Dona Isa deu exemplo ali do bolinho. Eu fiz até um bolinho hoje, que nós vamos tomar o café da manhã, nós vamos cantar. Eu vou até cantar um parabéns aqui para você. Vou fazer uma oração nesse parabéns. A oração nada mais é do que uma conversa, né? Não precisa ser, com muito respeito, a oração decorada, né? A oração ela é uma conversa, ela é aquela que você vira e fala para ele, oi fulano, né? Eu vim aqui pedir que Deus abençoe a sua vida. Eu todos os dias que Deus abençoe no plano espiritual. E isso é a melhor coisa. Eu faço isso todos os dias com meu pai, todas as noites. Eu acordo de manhã, faço a minha oração, benção pai. Minha mãe, o celular está aqui, né? Aliás, já vou pedir, quem tiver com o celularzinho desligado ou silencioso, né? Mas a minha mãe, quando dá agora 6 horas, ela já manda o boa noite dela e o Deus abençoe. Então minha mãe, eu vou falar com ela por aqui. Benção mãe. Oi mãe, né? Ou eu vou lá na casa dela ou vai ser dessa forma. Meu pai é mental. Então toda noite, quando eu durmo, eu faço a oração lá para dormir e tal, deitei e tal. Benção pai, né? Deus abençoe aí sua noite, tenha um bom descanso também. Ah, André, mas espírito não descansa, né? Que aí a gente podia entrar em outros assuntos. Mas muitos ainda vivem por um tempo igual nós convivemos aqui, porque na grande verdade, aí a gente ia entrar em outro assunto, mas vamos lá. Porque espírito não precisa dormir. Nós temos a nossa criação aqui, tem gente que tem que dormir 8 horas. Né? Tem gente que tem essa. É que nem alimentar. Tem gente que tem que acordar cedo, já tomar um cafezinho da manhã, ali pelas 10 horas já fazer um lanchinho, 11, meio-dia já está comendo, 3 horas da tarde, 4 horas, outro cafezinho, né? Tem gente que janta para dormir, tem gente que faz um lanche, mas a gente precisa, o nosso corpinho físico, né? Esse corpinho, ele precisa encher o buchinho para ficar firme. Como o espírito precisa? O espírito não. O espírito não. Então ele não tem essa necessidade. Quantos de nós que dormimos à noite e a gente acorda no outro dia e fala assim, nossa Deus, eu sei que eu dormi, mas parece que eu não descansei. Parece que eu trabalhei a noite inteira. Parece que eu descarreguei um caminhão de areia. Que eu estou cansado. Por quê? Porque o nosso espírito, ele não dorme. O que descansa é o corpinho físico. O espírito não dorme. Então, quando chega no plano espiritual, vamos chamar assim, nós temos esses vícios. De comer, de dormir, e até se adequar ao plano espiritual, ele vai deitar para dormir, ele vai ter a sua hora de sono, sua 8 horas de sono, ele vai ter a necessidade da sua alimentação ali, né? Que aí é chamada de plasmada para ele
para que ele possa ir entendendo como se alimentar no plano espiritual. Então tem todo esse aparato que acontece no plano espiritual. Por isso que eu falo assim, quem desencarna, ninguém vira um espírita ou aquele espírito já sabendo de tudo. Não, ele vai chegar lá. Tem espírito que não sabe nem que morreu. Ou melhor, vamos traduzir para a linguagem nossa. Tem espírito que não sabe nem que desencarnou. Mas por que, André? Porque ele fecha o olho aqui no plano material, ele abre no plano espiritual. Na linguagem do mais jovem, buga a cabeça. Que ele fala assim, mas eu não morri? Morri. Mas eu não estou aqui? Estou aqui. E como? Como que vai ser isso? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu... Fica, aí ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser ali... É um processo, acolhido. Né? É um processo. Ele é acolhido pelos que já estão lá e já estão... Sim. Lá nós temos hospitais. Doutrinados, evoluídos, daí ele... É um processo. É um processo. Lá nós temos hospitais. André, tem hospitais? Tem. Só que a diferença, qual que é a diferença? Não é igual o nosso, que você tem lá o cidadão, aquele negócio, vamos dar um choque aqui no cidadão. Cidadão, tal, não sei o quê. Vamos botar aqui um catéterzinho com não sei o que, com aquilo, com trem. Vamos fazer uma Não, lá o hospital é diferente. Quem assistiu aí o filme Nosso Lar, ali mostra um pouquinho. É através o passe, o tratamento espiritual, nada mais é do que, vamos dizer, um pouquinho do que acontece lá. Porque lá acontece muito mais do que aqui. Né? É nesse cuidado. O cuidado ele é diferente, mas tem. Ele vai para ser trabalhado. Às vezes ele é colocado para dormir um tempinho. Ele precisa dormir. Para quê? Para ele se acalmar, para não ficar agitado. Então ele precisa, para não entrar nesse processo. Então ele vai ser cuidado. Aí depois desse tratamento, depois desse cuidado, né? Aí lá ele vai participar de reuniões, como nós. Nós estamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Né? A senhora falou, eu aprendi um pouquinho aqui. Nós estamos aprendendo. Então lá também eles vão aprender um pouquinho. Como é, como é que faz. Né? Aí depois eles vão descobrir. Depois eles vão descobrir que se pode vir escrever. Porque aí eles vão, nossa, a gente consegue conversar com o nosso familiar. Já é um passo, aí ele já fala assim, nossa, que legal. Só que aí às vezes tem outro problema. Aí você fala assim, como que às vezes eu vou levar o meu familiar à casa espírita? É outro problema. Por que a psicografia? Vamos falar um pouquinho de psicografia. Por que a psicografia ela é presencial? Já falei aqui várias vezes. Porque vocês que trazem ele para a reunião por uma coisinha chamada ligação. A ligação que existe é vocês e ele. Que ligação é essa? Um sentimentozinho chamado amor. Com muito respeito eu usei a expressão sentimentozinho. Tá? Mas é por esse sentimento chamado amor que não acabou, que não terminou. Então a psicografia ela é presencial. Aí por quê? Porque vocês têm essa ligação com eles. Então eles sabem assim, opa, minha mãe está na reunião, minha avó, meu pai, minha irmã, meu tio, minha tia, meu filho, e por aí vai. Então eles sabem que vocês estão vindo na reunião. Aí começa um processo lá de trabalho com eles, para prepará-los para que eles possam vir numa reunião e escrever. Esse é um ponto. Também acontece ao contrário. Eles descobrem lá no plano espiritual que é possível
vir trazer uma notícia, uma informação, falar com o seu familiar. Só que aí ele fala assim, e agora? Como que minha mãe, meu pai, como que minha avó, como que meu irmão, como que ele vai até a casa espírita, se às vezes as pessoas falavam, né, que espiritismo não é muito bom. Olha só, aí tem que quebrar essa barreira. Aí ele conhece alguém, um outro espírito que conhece, então ele move, às vezes uma pessoa, né, talvez foi uma pessoa que falou para você, ó, tem um lugar assim, eu vou lá, aconteceu comigo isso e tal, você não quer ir lá, você não quer vir, você não tal, entendeu? Quantas pessoas? André, dá um exemplo rapidinho. Tem uma psicóloga que atende na minha clínica, né? E aí ela foi para a dentista dela. Coincidentemente, ela acabou trocando de dentista e essa dentista, em certo momento, falou com ela do pai desencarnado. E depois ela conheceu aqui e ela falou para a dentista. A dentista veio aqui com ela e a carta que você psicografou foi uma coisa extraordinária. O pai dela trouxe até data. E a irmã dela, que é evangélica, disse, é o pai realmente. Olha só. Quer dizer, então a espiritualidade ela manipula lá, né? Acaba. Então, deu para entender o pessoal do fundo aí, só para escutar o que acontece. Era uma pessoa que ela ia, né, numa dentista, vamos dizer assim, só que aí houve alguma coisa ali que precisou trocar a dentista, mudou, quando trocou, essa outra dentista, ela falou com essa pessoa do pai dela, que o pai era desencarnado, então pôde falar com ela, falou, vamos dizer, da casa espírita, daquilo que era possível. Aí essa pessoa veio e o pai pôde escrever e ali falou com a filha e etc e tal. Então, o que aconteceu? Foi movido, né? E isso às vezes é o que acontece com a gente, né? Às vezes é alguém que é colocado diante da gente para esse alguém falar, para que a gente possa tal, e a gente possa vir e eles possam trazer a sua carta, poder conversar com a gente. É isso que acontece. Então tudo isso no plano espiritual leva um tempo, né? Porque às vezes a gente acha, não, já é um espírito. Ok, todos nós somos um espírito, né? Todos nós que estamos aprendendo a cada dia. Aí desencarnou, você volta, você chega lá, tem gente que não sabe que desencarnou. Por isso que quando a gente aqui fala assim, né, voltando ao nosso exercício, se acordar, né, se mudar essa vibração, né, de chegar e falar assim, oi, bom dia, né, que nem a Dona Isa falou ali do neto, né, ó, que Deus abençoe, né, e tal. E eu falo todos os dias pro meu pai, benção, pai, Deus abençoe aí, meu velho. Nem hoje, meu pai é espírita, né? Então, benção, pai, hoje nós temos trabalho na casa espírita, hein? Bora trabalhar, meu velho. Bora. Entendeu? Ah, André, vai ser o pai. Deixa ele trabalhar, né? Entendeu? Deixa ele aí. Então, quando a gente trata dessa forma, imagina você, aí eu falo, imagina você, vamos trocar, imagina se nós estivéssemos lá. Aí se acordar de manhã, ao invés de lamentação, reclamação, né? Que às vezes, quantas vezes você já não reclamou do seu ente querido? Quantas vezes você já não falou assim para ele, por que você foi? Por que você me deixou? André, a semana em que eu vim, né, que era, fazia os 32 anos dos encarnos do meu filho, eu sonhei com a casa. Olha só. Eu sonhei com a frente da casa, com esse logotipo. Olha. Eu nunca tinha vindo. E foi naquela semana, no primeiro dia que eu vim, ele veio tanto pelo face como pela porta. Então, tá vendo a experiência da Dona Wanda? Bom, querido, a experiência da Dona Wanda, né? Quando ela veio, ela teve um sonho com a frente da casa, né? Mostrando a casa para ela. São diversas maneiras. Como que eles visitam a gente?
numa carta, numa psicofonia, num abraço, num sonho, de diversas maneiras, eles estão presentes com a gente. Nós só precisamos ir entendendo que a ausência é somente física, é o contato. Isso aqui, agarrar, beliscar, só isso. Mas assim mesmo nós vamos ter uns sonhos às vezes que ele é real. É o desdobramento, é aquele encontro que existe. Existe. Então assim, o seu ente querido vai poder. Então, acordar no plano espiritual e você acordar com o seu bom dia, né? Por exemplo, chega agora, Dia das Mães. Esses dias eu vi uma postagem. Mães sem filhos e filhos sem mães. Não. Desculpa. É que nem... André, mas está falando que é Dia das Mães. Mas agosto é Dia dos Pais. O que você faz no Dia dos Pais? Opa, eu tenho pai. Eu tenho pai. Tem dia que a saudade física, elas correm aqui, ó. É óbvio, isso a gente sente a saudade. Mas eu tenho pai, então quando chega agosto, dia dos pais, o que você faz? Dou os parabéns pro meu pai. Não vai deixar nunca de ser seu pai. Não, exatamente, nunca. Então benção pai, parabéns aí, hoje é seu dia. Melhor pai, melhor amigo que eu tive e tenho, que me ensinou tudo, sou grato, Deus abençoe, recebe meu abraço. Não posso abraçar aqui assim, ó, mas quero dar um abraço pro senhor aí, bem gostoso, um beijo bem gostoso, fica com Deus aí, que o seu dia é a diferença. A experiência que eu tive da microfonia, né? Minha filha. Da filha. No dia do aniversário dela. Já estava quase terminando ali com o doutor na época, eu sentei, ele falou, você está feliz? Eu falei, eu tô. Ele perguntou para mim, por quê? Eu falei, porque minha filha está fazendo aniversário lá no plano espiritual hoje. Estava ficando, né? Daí aí transformou. Aí ele falou, nossa, quero ele falar para mim. Então, nossa, aquele dia foi muito emocionante. E é exatamente. Então, assim, eles somente estão lá do outro lado. Né? Isso são provas que nós temos aqui, vamos chamar de testemunho, né? Mas cada um falando daquilo que vive. Né? Que é a vida que continua. Então assim, hoje nós temos que lidar com uma ausência física, mas que eu posso falar com eles? Posso, como a gente já viu aqui, ó, vários exemplos, né? Entendeu? André, eu queria cantar os parabéns para o meu ente querido. Cante. Mas o restante da minha família não acredita. Ok, canta você os parabéns para eles, não tem problema. Não brigue com ninguém. Nós precisamos saber respeitar o outro. E ninguém está doido, saindo para a rua, tal, não sei o quê. A gente só tem que saber o momento. É que nem carta. Às vezes a carta ela é sua. Guarda isso. Nós recebemos às vezes a carta, ficamos naquela euforia, queremos mostrar para todo mundo, mas às vezes nem todo mundo ainda está preparado. E a gente tem que respeitar isso nas pessoas. Né? Porque é que nem eu falo, respeitar as pessoas. A doutrina espírita, ela nos ensina muito a isso. Né? Respeitar a opinião, mesmo que você não concorde. Né? Mas respeite a opinião, não precisa brigar. Não precisa brigar, mas respeite a opinião. Tá? Subiram? Então assim, quando a gente tem esse entendimento, é seu, é o seu encontro, é o seu momento. Então esses são os esclarecimentos que a gente precisa ter. E aí, aquilo que no começo, que era uma dor, que era um sofrimento, não, a saudade, ela existe, né? A saudade, ela existe, mas, porém, sem esse sofrimento, sem essa dor, sem esse momento, tá?
Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Só vou pedir o celular nosso desligado ou silencioso. Aqui dentro a gente não conversa, por favor, tá? Porque às vezes é até ruim aos voluntários a gente ficar pedindo às pessoas, né? Então, por favor, a senhora dá licença, né? Pois não. A jovem, tá? Com muito carinho, ela tem a sua liberdadezinha, não nos incomoda, né? Esse momentinho dela, por favor. Então, assim, mas nós que ficamos conversando e quer trocar uma informação, aí isso já atrapalha o andamento do trabalho da casa, tá bom? Tem uma cantina ali ao fundo, então senta lá, aí ali a gente pode conversar um pouquinho e tal. O celular, não esqueça da gente fazer oração pelos nossos irmãos do Rio Grande, não esqueça, tá? Eu até postei aqui em Guará, vai ter uns postos aí de arrecadação aí, que parece que vai sair um caminhão, acho que lá para quinta ou sexta-feira, né? Eles vão sair aí. O Correio também. O Correio, tá no DIP, tem um em Lorena, tem um em Aparecida aí, então... André, mas no momento eu tô meio apertadinho, não dá para ajudar. Mas como eu falo, caridade não é só material. A caridade, ela é também uma oração, né? Isso aí todo mundo pode fazer e isso não tem preço, né? Isso é de graça. Então todo mundo pode ali fazer a sua oraçãozinha, enviar esses boas vibrações aos nossos irmãos ali, aos trabalhadores, né? Tem muita gente trabalhando ali meio que sem parar e isso cansa, né, o sono, o desgaste físico, enfim, então tem que lembrar desses voluntários, desses trabalhadores, que é em toda parte, né? Não é só quem está na água, é quem está preparando o lanche, é quem está, enfim, tem muita formiguinha trabalhando ali, né? É um trabalho de formiguinha, em cada lugar. Então são vários irmãos ali. Orem por todos, tá? Não esqueçam disso. No YouTube tem o canal do centro, tá? Essas palestras, eu não gosto de chamar de palestra, gosto de chamar de conversa, mas ela fica lá, as cartas, o trabalho do centro fica ali, tá bom? Deus abençoe. Pequeno intervalo, a gente já continua de novo.